Diagnóstico do estado de conservação do sítio arqueológico Pedra da Figura, em Taquaritinga do Norte, Pernambuco, apresentado pela aluna Jade Maier Calife, em orientação do professor Henri Sócrates Lavari Sulazzi, Departamento de Arqueologia. O objetivo geral da pesquisa é a caracterização dos agentes degradantes presentes no sítio, além de apresentar um diagnóstico do estado de conservação. Tem o propósito de reafirmar a persistência dos registros arqueológicos para o futuro. Com objetivos específicos, a realização de análises de FRX e colorimetria para a caracterização da composição, da pigmentação e do suporte rochoso, a realização da comparação entre os dados obtidos no presente trabalho, os dados apresentados no artigo de Martin et al., 1980, a identificação dos agentes degradantes presentes no sítio e a demonstração da necessidade e valorização do sítio como patrimônio cultural para auxiliar no desenvolvimento da conservação dos sítios arqueológicos associados ao projeto da Serra da Taquaritinga do Norte. A pesquisa contempla principalmente o ODS número 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. A princípio, a pesquisa se intitularia O Estudo da Biodegradação em painéis com registros rupestres do sítio arqueológico Pedra da Figura, sendo alterada para o diagnóstico do estado de conservação do sítio arqueológico Pedra da Figura em Taquaritinga do Norte, Pernambuco, devido à impossibilidade da utilização de laboratórios decorrente da pandemia da Covid-19. O sítio arqueológico Pedra da Figura foi identificado por Martin et al. Por 3 rochas de granito, onde se apresentavam os grafismos produzidos a partir da técnica aditiva, com o uso da pigmentação de colorações que variam em tons de vermelho. Atualmente, são identificados apenas 2 desses painéis, devido ao alto teor de degradação do sítio, tornando ainda mais evidente a necessidade da preservação do local e a realização do diagnóstico de conservação, extremamente necessário. A pesquisa busca responder, então, o problema: qual o estado de conservação do sítio arqueológico Pedra da Figura atualmente, supondo que o estado de degradação em que o sítio se encontra o coloca em situação de vulnerabilidade, devido à utilização recente e à falta de estudos no direcionamento da preservação adequada do local. O trabalho foi realizado seguindo as seguintes etapas: levantamento bibliográficos, levantamento imagético de estudo, levantamento de campo, levantamento dos agentes de degradação encontrados no sítio, análise e interpretação dos dados obtidos e elaboração do relatório final. Caracterização geológica do sítio identifica como um dique de aproximadamente 3 km de extensão por meio quilômetro de largura, composto por afloramentos rochosos graníticos verticais que formam 2 abrigos para as pinturas, se apresentando em formação de semicírculo. Essa formação é um dos fatores de proteção do sítio pelo posicionamento, assim como fator de degradação pela friabilidade do suporte rochoso, observado na imagem como NP3 γ-I e pelas imagens fotográficas a seguir. A caracterização do primeiro painel é representada pela presença de grafismos da técnica aditiva, como figuras zoomórficas, grafismos puros e marcas de mãos, e o segundo, por único grafismo de técnica aditiva de uma figura antropomórfica. As análises de fluorescência de raio-x apresentam informações sobre os principais elementos identificados no painel 1, a partir da medição de 55 pontos, sendo o ferro um indicador de grande quantidade em áreas com e sem pintura no suporte rochoso. Foi possível perceber que o elemento faz parte da composição rochosa, devido ao afloramento da oxidação em diversos locais, assim como é provável que o tenha na composição da tinta utilizada na produção de grafismos. Os grafismos apresentam variações de tonalidades, em que as 3 principais são identificadas como vermelho claro, vermelho médio e vermelho escuro. As diferentes tonalidades provavelmente são resultantes de diferentes pigmentações, podendo ter sofrido alterações maiores devido ao nível de degradação do sítio. A partir da identificação dos agentes que causam essa degradação, foi realizado o diagnóstico do estado de conservação atual do sítio. De modo geral, os principais agentes identificados caracterizam-se por geológicos, biológicos e antrópicos, respectivamente identificados como friabilidade de fissuras e microfissuras, desprendimento e desagregação de camadas em áreas com e sem pinturas, pela diversidade de micro-organismos e plantas, micro- e macrofauna, além de marcas de vandalismo, presença de lixo e marcas de tiro no suporte rochoso. A construção do altar de romaria da forma em que foi executada também se enquadraria em agentes de origem antrópica, assim como a presença de velas derretidas nas proximidades do altar que indicam a utilização recente do sítio. Apesar de previamente identificado como fator de degradação, o altar de romaria também deve ser considerado como parte do patrimônio, por seu simbolismo para a população. A partir do diagnóstico realizado, podem ser pensadas novas análises do sítio para dar embasamento a um plano de gestão visando a preservação e conservação do local, sempre pensando na inclusão da comunidade para a efetivação devido à participação direta, valor e pertencimento que sustenta a importância do local. Por fim, o estudo demonstra que há necessidade da realização de novos estudos e a continuação de pesquisas na área para a criação de uma gestão condizente com as necessidades do patrimônio local, sendo imprescindível a participação da comunidade. Apesar do alto teor de degradação, muito se pode fazer para a persistência desses vestígios, e por esse motivo reafirma-se a importância do objetivo da presente pesquisa para toda a área, visando uma atitude generalizada de preservação e estudos arqueológicos na região, sustentados pela carga arqueológica que se insere.
Obrigada por assistir e até a próxima!